Boa noite. Boa noite, irmão. É muito bom estar aqui novamente e falar desse tema. E desculpe, Ivan, não preparei outro. Vai ser igual. Quem sabe hoje você aprende um pouquinho mais. O tema orgulho e egoísmo. Então, para iniciar, o Livro dos Espíritos, na questão 785, a pergunta é: qual o maior obstáculo ao progresso? Aqui ele está falando do progresso moral, né? E não intelectual. E a resposta é bem curta. Ele diz o seguinte: são o orgulho e o egoísmo. Então, qual é o maior obstáculo para o nosso progresso? O orgulho e o egoísmo. Mas vamos entender o porquê, né, que o orgulho e o egoísmo é o maior entrave para o nosso crescimento. São sentimentos e são atitudes, então são comportamentos e são sentimentos que nos levam, né, a derrocada, que é o orgulho e o egoísmo. E o contrário desses dois, né, o contrário do orgulho é a humildade, e do egoísmo é a caridade. E nós sabemos, né, que fora da caridade não há salvação. Mas, né, da onde surgiu esse comportamento e esse sentimento? Não foi de agora, né? Foi lá atrás, né? Muito lá atrás, quando começou a ter, né, civilização, eles precisavam lutar para ter o que comer, eles precisavam lutar para ter a posse da terra. Então, quando uma pessoa se chegava impondo as suas vontades, era para poder sobreviver. Então, naquela época, realmente necessitava desse orgulho. Porque o que é o orgulho, na verdade? O orgulho é aquela pessoa que se vê superior aos demais. Eu sou melhor que o outro. Esse é a pessoa orgulhosa. É como se a gente dissesse assim: é aquele gatinho que, quando se olha no espelho, se vê um leão. Eles se acham todo poderoso. Mas, com a vinda de Jesus, Jesus veio mostrar para nós que nós não precisamos mais desse orgulho, que nós não precisamos mais desse egoísmo, porque a gente não precisa mais lutar contra o nosso irmão. Nós podemos nos melhorar. Então, a partir da vinda de Jesus, todos esses sentimentos foram melhorando. Se estamos aqui hoje ainda, é porque nós carregamos dentro de nós. Nós não podemos dizer: eu não sou orgulhoso. Nós vamos ver daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma análise das situações para a gente ver se a gente carrega esse orgulho dentro da gente. E a gente vai ver realmente que nós somos orgulhosos, sim. Nós somos egoístas, sim, né? E que nós precisamos estar atentos todos os dias para a gente conseguir livrar desse sentimento e dessas atitudes que nós mesmos colocamos para os nossos próprios irmãos, né? Então, por exemplo, vamos imaginar
pessoa orgulhosa, a gente tem na mente que chega nos lugares que seja arrogante, seja, né, mandão. Existe pessoas assim? Existe. São orgulhosas? São também. Mas tem muitas pessoas que são orgulhosas, mas que chegam de mansinho. Mas as suas atitudes nos levam depois ao próprio egoísmo da pessoa, ao próprio orgulho da pessoa. Então, quando se chega numa reunião e coloca a sua posição, coloca o que acha, e se alguém for contrária a essa decisão ou essa sugestão, a pessoa se melindra. Será que a gente tem esse sentimento? A gente se melindra com o que o outro fala para mim? Não precisa ser numa reunião, em qualquer lugar. Na rua, no bar, em casa, com os irmãos, com os pais, com a esposa, com o marido. A gente se melindra. Se eu estou me melindrando, é porque eu ainda tenho esse orgulho dentro de mim. Porque eu estou achando que a minha opinião tem que prevalecer. Ninguém mais pode fazer nada diferente. Só eu sei. Só acontece daquela forma. Então vamos pensar um pouquinho. Vamos, colocar na nossa mente. Vamos retroceder as nossas atitudes. Está acontecendo isso comigo? Vamos pensar, vamos pôr na balança. Outra coisa que pode nos remeter, ao orgulho é o preconceito. O nome já diz, Preconceito. Se eu acho que a minha cor é melhor que a cor do outro, estou achando que eu sou melhor. Também é um orgulho. Se eu tenho preconceito de opção sexual, eu estou achando que a minha opção é a melhor do que a dele. E não é assim. A gente tem que respeitar a opção de cada um. Preconceito religioso. A minha crença é melhor do que a sua. Gente, é um Deus só. Todas elas levam a um único caminho. Ao caminho de amor. E eu acho que essa coisa de preconceito no espiritismo já está muito, bem estruturada. Não sei se com todos, mas eu acho que na maioria das pessoas já é um aceite melhor. Eu, pelo menos, eu posso entrar em qualquer igreja que eu não acho nada de anormal, Então, e não só esses preconceitos que eu disse, existem tantos outros preconceitos, que nos remetem, nos levam ao orgulho. E nada que nos eleva o sentimento de ser melhor do que o outro é bom. Isso daí não nos dá o caminho para Jesus, não nos leva à humildade. Outra coisa também é a vaidade. Então, Lúcia, eu não posso ter vaidade, eu não posso cuidar de mim, eu não posso ter um carro caro, eu não posso ter uma casa boa. Claro que pode, desde que você não tenta humilhar ninguém.
nem ofender a ninguém. Tudo bem, você pode ter. Eu gosto de uma determinada marca de roupa porque me cabe bem, eu me sinto melhor. Ótimo! Você não pode estar humilhando o seu irmão. Ah, porque a minha roupa é melhor que a sua. O meu carro é melhor que o seu. Você pode ter vaidade, sim. Vaidade em se cuidar, desde que não afete seu irmão. A inveja também, né? A inveja também nos remete ao orgulho. Será que eu invejo o meu irmão de trabalho? Eu invejo alguém na minha cidade que está melhor do que eu? Ou meu vizinho que comprou uma casa, por que ele comprou e eu não posso comprar? E ainda há pessoas que ainda dizem assim, eu estou com inveja branca. Existe cor na inveja? Eu não vejo. Não existe inveja branca. Inveja é inveja. Ela pode ser branca, vermelha, preta, de qualquer cor. Mas é inveja. Aconteceu alguma coisa, estou com uma inveja, mas olha, uma inveja boa. Não existe, gente. Inveja não existe, inveja boa. Inveja. É aquilo que você gostaria de ter e não tem, e está achando que o outro está melhor que você. Então são situações que nos remetem, dentro do nosso sentimento, a esse orgulho que vem. Nós carregamos ele desde outras vidas. E nós estamos aqui para tentar melhorar isso, tirar de dentro de nós esse sentimento. O egoísmo, ele é irmão, ele anda de mão dada. O orgulho e o egoísmo está ali junto, caminha sempre do lado e de mão dada ainda. Quantas vezes é um sentimento? O egoísmo é quando você pensa só em você, no próximo nada. E às vezes a gente fala assim, não, eu não sou egoísta, eu faço caridade. Nossa, eu levo cesta básica. Olha, eu compro cesta básica, eu dou cesta básica, eu dou alimento. Eu não sou egoísta. Você pode falar, até papagaio fala. Só que o sentimento que está dentro de você, Deus conhece. E você também conhece. Porque muitas vezes a gente ajuda e lá dentro nós estamos assim pensando, meu Deus, essa pessoa tem tanta saúde, por que não vai trabalhar? É ou não é, gente? Por que não vai pegar alguma coisa para fazer? Carpir um quintal, ajudar alguém? Sempre tem serviço. Olha o meu egoísmo, para que eu estou fazendo então? Não adianta fazer desse jeito. E às vezes, muitas vezes, a gente acha que as pessoas, nossa, são tão boas, caridosas. Só que lá dentro de nós, só nós sabemos o que nós pensamos. E Deus, porque a gente não engana Deus. Ele já sabe o que você tem dentro de você. É aquela coisa que diz, né? O que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Você não precisa fazer nada. Faça, porque é entre você e Deus. E mais ninguém. O seu amor ao próximo é com você e Deus. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Toda vez que a gente faz alguma coisa, é um tijolinho que a gente está mandando para o céu
a construção das nossas casas. Porque lá não tem loja de construção, de materiais de construção. Nós só levamos daqui aquilo que a gente planta aqui. Porque a gente sabe que a gente colhe aquilo que plantou. Porque o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então nós devemos parar e pensar muito bem nas nossas atitudes. Aonde que eu estou errando e o porquê eu estou errando. Existem pessoas que vieram aqui na Terra nos mostrar, nos ensinar qual é o caminho que nós devemos seguir para mudar, para tirar essas coisas ruins de dentro da gente. Um deles foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, todos os dias, ele passava em revista ao que ele fez durante o dia. E ele revia todas as suas atitudes erradas e tentava corrigir. Dava um passinho a mais no outro dia. Pode ser que não corrijamos tudo nesta encarnação, mas vamos tentar. É isso que nós devemos fazer, tentar. E Jesus nos deu esse santo de servir de exemplo, de como fazer para lutar contra o orgulho e o egoísmo que habita em nós. Que habita, todos nós temos o orgulho e o egoísmo. Uns em maior quantidade, outros em menor quantidade, mas nós ainda temos. E precisamos brigar contra isso. Outro exemplo é Saulo. Saulo, perseguidores dos cristãos. Eu acho que vocês conhecem a história de Saulo, né? E quando ele saiu para Damasco, no caminho de Damasco, que ele estava no seu cavalo, e Jesus, então, aquela luz maravilhosa, apareceu para ele, ele caiu do seu cavalo. E a luz era tão linda, tão brilhante, tão ofuscante, que Saulo ficou cego. E aí, nesse momento, Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo respondeu: o que queres que eu faça? E nessa trajetória toda, ele foi até Damasco, se curou, e ele nos ensinou, ele nos traz uma lição. Ele ficou recluso no deserto por 3 anos. 3 anos. Estudando os pergaminhos e se refazendo na questão (919) está assim: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta também é bem curtinha. Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, veja bem, conhece-te a ti mesmo. Então, o que Saulo foi fazer no deserto? Ele foi se conhecer. Ele foi buscar o seu eu interior para ocorrer a mudança.
Quando ele sai do deserto e volta, ele volta como Paulo, o apóstolo dos gentios. E ele vai pregar os ensinamentos de Jesus a muitos países, porque ele era um homem brilhante, inteligente, falava 5 línguas. E ele levou a palavra de Jesus a todos os outros povos. Então Jesus veio nos ensinar e deu exemplo de como lidar, como melhorarmos o egoísmo e o orgulho dentro de nós. E Jesus, eu não achei ainda em nenhum lugar, seja no Evangelho, seja no Livro dos Espíritos, na Bíblia, não achei em nenhum lugar onde Jesus pergunta da sua vida antes de conhecer. Na mulher adúltera, o que ele fala? Jogue a primeira pedra aquele que não tenha pecado. E ele diz à mulher adúltera: vá e não peques mais. Ele perguntou para ela o que ela fez antes? Ela não perguntou. Ele só disse: vá e não peques mais. Ele sabia dos seus pecados, ele sabia dos seus erros, mas ele jamais perguntou do seu passado. Ele quer saber de agora para frente. E é isso que a gente vem aqui buscar. A gente vem buscar ensinamento para podermos melhorar. E Jesus está toda hora falando assim: você pecou, tudo bem, mas é daqui para frente. Eu não quero saber os teus erros passados. Não vou te condenar. Jesus não condena nada. Jesus não julga ninguém. Somos nós que julgamos os nossos irmãos. Jesus não julga. E às vezes a gente fala assim: nossa, a gente precisa diferenciar, né? Nossa, eu estou tão orgulhosa do meu filho, orgulhosa dos meus pais, orgulhosa de alguém, né? A gente precisa sentir se isso realmente é um orgulho. Porque muitas das vezes não é orgulho, é um sentimento de satisfação, de poder ter feito algo. Mas não é um orgulho, porque você não quer sobressair sobre ninguém. Você está falando que você está sentindo algo de bom. Então, às vezes, em nosso caminhar, no nosso dia a dia, a gente precisa diferenciar um pouquinho, né, do orgulho e daquilo que nos faz bem. Então, veja bem, todo orgulho é aquele que eu quero me sobressair dos demais. Tem uma passagem de Chico, que Chico foi dar uma entrevista para Saulo. E Saulo, quando começou, acho que não é Saulo não, agora não me lembro, a pessoa que entrevistou ele. E a pessoa leu um monte de atributos do Chico, né? Falou, bom, a caridade que faz, as ajudas que faz, e foi falando. Aí que a pessoa ficou falando mais de 15 minutos, né? Acabou de falar, o Chico virou e falou assim: muito obrigada, meu irmão, por me lembrar de tudo o que eu tenho que ainda fazer. Né? Então a gente precisa sempre estar nesta situação, pensar o que eu preciso fazer para me melhorar cada vez mais. Existem pessoas que começam a falar, a elogiar,
E a gente fica, né, vai começando assim, se puser um alfinetinho, a gente explode, né? A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque isso eu estou achando que eu estou sendo melhor que o outro, né? Então, é isso que o Chico veio nos ensinar naquele dia, né? Que às vezes uma pessoa falando, a gente precisa internalizar que eu preciso realmente fazer tudo aquilo que a pessoa está falando. Eu preciso ser melhor. Preciso caminhar. E que possamos aproveitar, né, essa nossa encarnação para melhorar um pouquinho. Não vai ser nessa que a gente vai conseguir nos livrar de todos os nossos defeitos. Nós iremos voltar aqui mais vezes para poder nos melhorar, né? Então, que possamos entender isso, compreender e tentar a cada dia melhorar um pouquinho mais, né? Pensando em todas as nossas atitudes do nosso dia a dia. E comecemos dentro de casa, que é o melhor lugar, é a melhor escola, é dentro de casa. Depois no nosso trabalho, com os nossos amigos, e assim a gente vai ampliando, né, o nosso círculo de melhoramento, né? Que possamos ter isso em mente, que o verdadeiro espírito é aquele que melhora moralmente, né? E o empenho que ele faz para se melhorar. Que é fácil? Não. Jesus não disse que ia ser fácil, né? Ele deu os ensinamentos. Basta nós seguirmos. Muita paz, muita luz e que Deus nos fortaleça nesse caminho que só nós podemos corrigir. Vamos fechar nossos olhos, agradecer, Senhor, por essa noite, por esses ensinamentos que nos trouxe e pedir, Senhor, que leve a todos aqueles necessitados o amparo, a fé, que seja nos asilos, nos hospitais, nos orfanatos, nas guerras. Leva, Senhor, o seu amor, a sua bondade a todos aqueles necessitados. E obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo alimento que nos nutre e por todas aquelas pessoas que nos rodeiam, Senhor. Obrigada e fortaleça a todos nós, que possamos voltar para casa com o coração inundado do seu amor e da sua bondade. Assim seja.